Bem-vindo ao Caminho Estreito. A fé pode quebrar paradigmas. No texto de hoje, veremos um homem que tinha uma posição religiosa de destaque na sociedade. Este homem tinha um problema gravíssimo e resolveu apelar para o então pouco conhecido profeta. Por que ele fez isso? Porque ele teve fé. Leia comigo Mateus capítulo 9, versículos 18, 19 e do 23 até o 26. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. No primeiro versículo, vemos um apelo de um pai desesperado. O pai não era qualquer um, era um dos dirigentes da sinagoga, era um chefe. Isso quer dizer que aquele homem era um homem religioso, impecável em suas práticas. Talvez, como as outras autoridades judaicas, ele nem gostasse de Jesus, mas a situação era extrema, sua filha havia morrido. Algumas vezes nós somos como o dirigente da sinagoga. Fazemos as coisas de Deus com todo rigor e cautela. Achamos que nossas práticas nos aproximam de Deus. Somos religiosos. Nesse texto, vimos que o que aproximou o chefe da sinagoga de Deus foi a ideia firme e sólida de que Jesus poderia dar uma solução ao seu problema. Interessante é que Jesus se levantou e foi com aquele homem até a sua casa. Quando nós manifestamos a nossa fé verdadeira, a fé salvadora, Jesus passa a andar conosco, não porque mereçamos ou porque seja o nosso direito, mas para iluminar o caminho que percorremos. Tanto é verdade que no caminho para a casa do dirigente da sinagoga, Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Quando chegaram à casa do dirigente, tudo estava preparado para o funeral. As pessoas já estavam lá para consolar a família da menina morta. Às vezes a morte está presente em nossas vidas, mas de diferentes formas. Por exemplo, relacionamentos mortos. Você já escutou a expressão, fulano morreu para mim? É precisamente o que significa um relacionamento morto. Há uma mágoa tão profunda que uma pessoa não suporta a ideia de que um dia as coisas tenham sido muito diferentes. Sonhos mortos. Aprender a lidar com as frustrações é importante para o nosso desenvolvimento emocional. Mas, algumas vezes temos aqueles sonhos de infância, aqueles projetos que desejamos tanto realizar. Esses projetos que um dia naufragaram. E nós e as pessoas à nossa volta passamos a considerar aquele sonho ou projeto um sonho morto, espiritualmente morto. Aqui está o ponto principal. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os homens e mulheres estão espiritualmente mortos, separados de Deus. Uma pessoa está morta até o dia que ela faz o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Na casa do dirigente havia morte, mas ele manifestou a fé em Jesus Cristo. Jesus entrou naquela casa e anunciou: a menina não está morta, ela apenas dorme. Todos riram de Jesus. Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Naquele local onde havia a morte, passou a haver vida. Meu amigo, se você está como dirigente da sinagoga, esperando a salvação pelos seus rituais,
quaisquer eles que sejam, você está espiritualmente morto. Se os seus sonhos estão mortos e você quiser revivê-los, talvez alguém irá rir de você. E por último, se há alguém que para você está morto, eu te digo que a fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo pode trazer à vida os seus relacionamentos, os seus sonhos e principalmente o seu espírito. Esse é o Caminho Estreito. Até a próxima!